Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler o primeiro verso de hoje. É pesado, olha só. Digam comigo, vamos lá. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Amém? Podemos se assentar. Eu quero, nesta noite, conversar com vocês, dentro da palavra de Deus. Quero falar um pouquinho da gente, né? Todos nós somos pessoas, seres humanos. Nossos temperamentos são diferentes. A nossa maneira de pensar também nunca é igual. Sempre nós temos lá as nossas diferenças. E tem muita coisa, às vezes, em nós que facilita muito a presença que não seja bem-vinda, para poder estabelecer situações que são situações que, às vezes, atrapalham, que amarram as nossas vidas, exatamente pelo lugar que nós estamos dando, para poder alguém agir na nossa própria vida. Eu começo dizendo para vocês que existe, pela Bíblia, um grande adversário. Esse adversário significa, ou se chama diabo, que quer dizer já adversário, o acusador, Satanás, né? E ele é um ser espiritual, que a Bíblia diz, que um dia ele esteve junto com Deus. Ele fazia parte exatamente das miríades de Deus, ele estava junto com Deus, mas um dia ele resolveu se rebelar. Ele se rebelou, e quando ele se rebelou, ele resolveu não se submeter mais a Deus, e diz a Bíblia em alguns textos que ele acabou então sendo expulso dos céus, e juntamente com ele veio uma verdadeira legião de anjos, que vieram, que aderiram à rebeldia dele, à insubmissão dele, e que vieram, e quando foram expulsos de lá, acabaram criando, segundo o que temos conhecimentos na palavra de Deus, que são informações que não estão muito claras, bem límpidas assim para você entender, coisas que nós vamos entender depois. Ele acabou então tornando-se exatamente esse opositor, esse adversário, esse alguém que se levanta contra Deus e principalmente se levanta contra nós. Nós temos conhecimento, por exemplo, que um dia ele vai ser esmagado. Tem um texto que fala que um dia ele vai ser esmagado definitivamente. A palavra de Deus deixa claro isso. E esse dia que ele vai ser esmagado vai ser no grande dia do juízo final, diz a Bíblia. Quando é o dia do juízo final? É uma época que nós vamos viver e vamos presenciar, que vai acontecer depois do milênio. Isso é meio complicado para vocês entenderem, né? Depois do milênio vai vir um juízo final. Como é que funciona todas essas coisas? Deixa eu explicar para vocês aqui, já que a gente está entrando no assunto. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar. Está cheio de passagens da Bíblia que fala que Cristo vai voltar para levar a sua igreja, diz a Bíblia. E diz a palavra de Deus também que quando ele estivesse próximo de voltar, que nós então seremos alertados pelos sinais que deveriam acontecer. O próprio Jesus, quando esteve aqui, ele falou que quando estivesse próximo o dia da vida dele, que nós íamos ver algumas coisas acontecendo e que essas coisas que deveriam acontecer, deveriam servir para nós de sinais que próximo estaria o dia exatamente da vinda dele. E dentre as muitas coisas que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, dos acontecimentos, a maioria desses acontecimentos nós estamos vivendo hoje. Para aqueles que são estudiosos da palavra, para aqueles que estudam teologia, eles estão impactados pelos acontecimentos, porque tudo aquilo que está falado há milhares de anos pelos profetas, estão acontecendo exatamente agora. Algumas coisas, por exemplo, vocês sabem. A Bíblia fala, por exemplo, que próximo da volta do Filho do Homem, que nós íamos ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, que elas seriam mais constantes, mais intensas.
Nós estamos vivendo isso hoje, está acontecendo uma guerra, por exemplo, lá na Rússia contra a Ucrânia, e geralmente sempre tem alguma guerra acontecendo. O Senhor Jesus Cristo falou, por exemplo, que quando estivesse próximo do dia da vinda dele, que nós iríamos ouvir falar, por exemplo, de fome. Graças a Deus que aqui no Brasil nós não estamos vivendo essa situação de fome. Mas existem países da África e outras nações que as pessoas realmente não têm o básico para comer, para se alimentar. E pessoas estão realmente morrendo de fome em muitos lugares. Se cumprindo aquilo que diz a palavra de Deus, que deveria ser um sinalizador para nós de que essa volta estaria próxima. Mas existem algumas coisas que a Bíblia falou que deveria acontecer, que seria exatamente o que é os tempos difíceis que nós estamos vivendo, alguns problemas relacionados com o desajuste social, os princípios morais e éticos e o ser completamente banalizados, que é o que nós estamos vivendo hoje, e que haveria, acima de tudo, antes dessa volta de Jesus, um período que a Bíblia chama o período da apostasia, que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, tudo direitinho como a Bíblia tem falado. O que é a apostasia? A apostasia é o abandono da fé. É quando você tem uma convicção de fé, que você vive com Deus e de repente você simplesmente rejeita tudo aquilo que fazia parte da sua crença, da sua fé, e abandona as suas crenças e as suas convicções e simplesmente rompe com Deus completamente. E isso nós estamos vivendo hoje de uma forma muito intensa no mundo inteiro. Você vai na Inglaterra hoje, em Londres, e vai lá, por exemplo, que foi o país dos reformadores. Quando você chega lá, você encontra uma igreja, você entra pensando que é uma igreja. Quando você vê, dentro de uma igreja existe uma loja de departamento, porque a igreja já foi vendida. Eu entrei em uma igreja que estava lá, um templo muito bonito. Quando eu entrei no templo, que eu cheguei dentro, que eu olhei, era um templo hindu dentro, com a parte externa toda como um templo cristão. E isso então é um sinalizador dessas mudanças que Jesus Cristo falou que deveria acontecer. Além dessa questão relacionada com o que eu estou falando para vocês, Jesus Cristo falou muito com relação à questão da política. Que a política seria dominada por um homem só, diz a palavra de Deus. Que esse homem dominaria o mundo. E que no momento então que o mundo fosse dominado por esse homem, a própria palavra de Deus diz que esse homem que vai dominar o mundo politicamente falando, que é chamado de anticristo, ele seria totalmente contrário aos princípios cristãos, os valores cristãos. E eles começariam então simplesmente a impor sobre o povo, sobre a população, práticas e ensinamentos que fosse totalmente contrário aos princípios éticos cristãos que nós realmente temos conduzido a nossa própria vida. Vocês podem perceber, por exemplo, que isso está se tornando uma realidade hoje. Parece-me que foi essa semana, eu estava lendo que lá na Colômbia não é mais crime o incesto, que você pode se relacionar com a sua irmã normalmente, casar com ela e ter um relacionamento com ela, que isso não teria nada de errado, que é alguma coisa que estão querendo trazer para o Brasil também e que em alguns países já se estabeleceu. Porque, na verdade, na visão dessas pessoas que são contra o cristianismo, eles dizem que quem inventou essa questão de o irmão não poder se relacionar com a irmã, casar com ela e manter intimidade com ela, e quem inventou essa história, criou essa história do filho não poder se relacionar com a mãe e ter uma vida íntima com ela, que é exatamente o cristianismo que veio e impôs exatamente essas regras que aqueles que não seguem também não são obrigados a obedecer, e isso então está se espalhando pelo mundo inteiro. Tudo isso já está sendo previsto pela própria palavra de Deus. Nós seremos vencidos, exatamente com os princípios de crença que nós temos, inevitavelmente seremos vencidos, porque tudo tem que se cumprir de acordo com como está a palavra de Deus, escrito na palavra de Deus. A Bíblia fala sobre isso, que os valores serão banalizados, desses princípios éticos que temos, de crença que temos. E nós estamos vendo isso se alastrar pelo mundo inteiro.
Hoje você olha as situações e as escolhas e as decisões tomadas, você fica sem entender, porque parece que o errado está certo. E o certo está errado. Isso já está previsto na própria palavra de Deus. Não existe nenhuma situação dessas que nós estamos vendo acontecer hoje, que não estejam sendo previstas pela própria palavra, pelo próprio Jesus Cristo, com respeito aos acontecimentos dos últimos dias. E como eu preguei um dia desse aqui, a única coisa que vai precisar acontecer é exatamente o domínio político desse homem chamado Anticristo, que quando ele fizer isso, a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E ele vai arrebatar a sua igreja, o seu povo. É o que diz a Bíblia. Que nós seremos levados e arrebatados como que num abrir e fechar de olhos. Que ele vem essa segunda vez, e nessa segunda vez ele nem vai colocar o pé na terra. Ele vai nos receber nos ares, diz a palavra de Deus. E depois que ele nos receber nos ares, ele vai nos levar para um determinado lugar, onde nós participaremos, segundo a Bíblia, das bodas do Cordeiro. Um momento em que cada um, nessa grande reunião, vai receber exatamente o que diz a palavra de Deus, o seu galardão, por aquilo que fizeram para Deus aqui na terra, pela forma como se conduziram. A obra de cada um, diz a Bíblia, que vai ser provada e nós seremos recompensados, porque a Bíblia diz que nós ganharemos simplesmente o nosso galardão. Que é galardão? Eu estava lendo o significado de galardão, significa salário. Por que salário? É uma palavra que vem de sal. Por isso que o nome é salário. É uma recompensa que os soldados romanos ganhavam. Naquela época, sal era alguma coisa muito difícil. Sal valia muito dinheiro. E os soldados romanos, cada um ganhava uma porção de sal, que valia muito dinheiro, como paga do trabalho deles no exército romano. Por isso que foi dado esse nome do dinheiro que nós ganhamos como salário. E vai ser exatamente como que cada pessoa ser recompensada por aquilo que foram, como servos de Deus, diz a Bíblia. Se você tem trabalho ou serviço prestado para Deus, a Bíblia diz que você vai ser recompensado pelos serviços que você prestou para Deus. Mas antes essa obra vai ter que ser provada. Se você não prestou nenhum serviço, mas creu em Jesus e está envolvido com Ele, você ganha a sua salvação, só não vai ganhar exatamente o galardão que nós não sabemos o que é, mas sabemos que é um presente, que é como que um reconhecimento por aquilo que fizemos. E por que Jesus vai tirar a gente daqui? Porque diz a palavra que o mundo vai ficar durante 3 anos e meio dominado pelo anticristo. E ele vai ser cruel, diz a Bíblia. Ele vai proibir que as pessoas falem em Jesus. Esse nome será proibido. Além desse nome ser proibido, ele vai exigir que todas as pessoas sejam de alguma forma marcadas e controladas. E diz a Bíblia no livro de Apocalipse, que durante esse período, quem não tiver uma marca que ele vai impor sobre cada pessoa, a pessoa não vai ter a oportunidade de comprar e nem de vender. Porque praticamente essa marca vai dar à pessoa a capacidade de poder negociar, sem o uso do dinheiro. E se você não tiver essa marca, um código, alguma coisa assim, você não compra e nem vende, diz a Bíblia. Vejam bem, que história estranha. Isso parece que já não é mais novidade para ninguém. Já existe exatamente propostas com respeito a isso. As pessoas falam em tanta coisa. Eu me lembro que no governo retrasado se falava na colocação do biochip, que é uma das coisas que se fala muito, que o biochip você pode usar no seu corpo
e substitui o seu cartão de crédito, você basta ter o chip no corpo, que era introduzido exatamente intracutaneamente. Tem até, acho que deve ter alguma foto por aí, não tem? Intracutaneamente. E com esse biochip você não precisa usar cartão de crédito. Ele já está no seu corpo e você passa e já paga, já recebe. Essas coisas que a gente está vendo hoje é como pegar um cartão de crédito e conseguir colocar em você intracutaneamente. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso. Que essa marca da besta vai ser alguma coisa, olha aí, era o tamanho de um grão de arroz. Já havia a proposta de ser colocado aqui do governo da Dilma. Não sei se vocês acompanharam isso. Houve muita resistência também. A bancada evangélica se posicionou contra na época, dizendo que não ia aceitar esse tipo de manipulação, de colocação sobre as pessoas, e o assunto ficou discutido para depois. Mas está lá a proposta. Você com isso colocado dentro de você, você não precisa usar cartão de crédito. Hoje em dia você vê, por exemplo, que o chipzinho está no cartão, você pega o seu cartão, você não precisa nem digitar número mais, é por amostragem. Você pega o seu cartão, passa na frente da máquina, já pagou, já descontou o dinheiro. Aí você não precisaria do cartão, isso já estaria dentro de você. E o que é interessante dentro de tudo isso, que a Bíblia vem falando dessas coisas há tempo, agora desses últimos 10 anos, que a gente está começando a compreender uma série de coisas que começa a se encaixar. Como se fosse uma preparação para esse fato que eu estou falando para vocês, que vai se tornar realidade. Jesus vai levar e o mundo vai ficar sob o domínio dele. E diz a Bíblia que nesse período que ele vai dominar aqui, ele vai estabelecer uma nova forma de vida, um novo estilo de vida, onde os valores cristãos e os princípios cristãos não vão estar pautados exatamente no governo desse homem chamado anticristo que a Bíblia fala. Todo esse princípio ético que nós temos, essas coisas todas, isso tudo vai ser totalmente abolido e a pauta vai ser outra pauta. Essas questões relacionadas com essa ética de que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, tudo isso vai ser realmente tirado de prática. Eles vão tentar apagar o nome de Jesus. Tudo isso que o cristianismo impõe como estilo de vida, tudo isso será apagado, até porque os cristãos serão levados. Só que durante esse período em que as pessoas forem levadas para a grande boda do Cordeiro, Deus ainda vai ter misericórdia. Porque a Bíblia diz que tem muitas pessoas que só vão conseguir encontrar sua salvação dentro desse período. Pessoas que não vão ter a chance de subirem no momento que Jesus voltar, por não estarem preparadas, por não terem levado a vida cristã de uma maneira séria, como tem que ser. Por alguma razão vão ficar e serão, segundo a Bíblia, né, Apocalipse fala, que vai ser muita gente de muitas nações, de muitas línguas. Muita gente que vai ficar. Mas essas pessoas que ficarem, eles vão ter uma outra oportunidade. Mas agora, para eles terem a sua oportunidade, eles vão ter que morrer pelo nome de Jesus, diz a Bíblia. E diz a palavra que tem muita gente que só vai ter a sua oportunidade na segunda leva, lavando exatamente as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque quando o anticristo exercer domínio sobre a terra, que ele banir o nome cristão, ou cristianismo, ou a fé em Jesus da terra, até porque os cristãos serão levados, a Bíblia diz que ele vai impor essa questão relacionada com o número da besta, que a Bíblia fala, e a Bíblia diz que ele vai exigir que as pessoas adorem a imagem da besta. A gente não sabe muito bem o que é isso. A gente sabe, baseado pelo que diz o livro de Apocalipse, que vai existir uma imagem que vai exigir adoração. E a pessoa que não adorar, segundo diz o livro de Apocalipse, elas serão automaticamente eliminadas, exatamente por não querer adorar, é o que diz a Bíblia. Aí vem aquela história
que a Bíblia passa bem claro para nós, que o domínio da humanidade durante esse período vai ser exatamente através daquilo que domina a humanidade ainda nos dias de hoje, que é a política e a religião. O domínio político vai estar na mão do anticristo e a religião vai estar na mão de um homem que a Bíblia chama de falso profeta. E esse falso profeta vai exercer domínio total sobre, ou influência sobre as pessoas, mas não será a religião cristã. Será uma religião contra Cristo, uma religião contra os princípios cristãos. Por isso que é chamado de falso profeta e por isso que é chamado de anticristo, porque que vai ser contra Cristo. Antes quer dizer contra. Aí o mundo vai ser dominado exatamente por esse cidadão. Eles vão dominar durante 3 anos e meio, mas ainda assim o mundo vai estar dominado totalmente por eles. Mas diz a palavra de Deus que Deus ainda vai manter 2 profetas aqui dentro da terra. São chamados de profetas de saco. Esses homens, eles vão continuar falando de Deus aqui. A Bíblia diz, esses 2 profetas vão falar de Deus, mas o anticristo não vai conseguir matá-los logo. Eles não vão parar de falar de Deus, e falando de Deus, eles vão conseguir, mesmo no meio do domínio do anticristo, fazer com que muitas pessoas se voltem para Deus. E muitas pessoas que vão ficar, diz a Bíblia, que vai ter algumas pessoas que vão ser seladas por Deus, que sobre elas todo o mal, todo o cataclisma que vem sobre a terra, não vai atingir essas pessoas, que são chamados de 144 mil selados. Esses 144 mil selados, que são da 12 tribos de Judá, também vão estar aqui fazendo frente para poder resgatar o máximo de pessoas possível. E vai ser, segundo a Bíblia, um período muito difícil para aqueles que ficarem. É o que diz a palavra de Deus. E vai ser um período de 3 anos e meio desse domínio. Claro que vai ser um total de 7. Por quê? Porque quando o anticristo se manifestar, a Bíblia deixa claro que nós ainda vamos conhecê-lo, que é o período da tribulação. Aí depois dos primeiros 7 anos, no metade dos 7 anos, ele vai quebrar todos os acordos que ele vai fazer com os judeus e vai então estabelecer o período da grande tribulação. Vai sair da tribulação para a grande tribulação, que é o período que ele vai começar a perseguir mesmo de verdade. Irmãos, a gente fica falando dessas coisas, e quando você começa a se deter nas profecias, você fica impressionado, porque quando você começa a estudar a Bíblia, você vê que coisas que foram escritas há milhares de anos estão se cumprindo exatamente agora. Cada coisa está se cumprindo da maneira como a Bíblia, como a palavra de Deus tem nos falado. E diz a Bíblia que ele vai exercer poder, vai exercer domínio. Amém? Vocês estão gostando de saber disso? Eu não ia pregar isso não, ia pregar outra coisa. Não era isso que eu vi, eu não vim para pregar isso hoje aqui. Eu vim para pregar o que eu falei lá, irai-vos e não pequeis. Mas eu acho que vai acabar dando lá. Ouviu? Então vejam bem. Quando ele fizer isso, então vai acontecer isso que a Bíblia chama de arrebatamento, que é o que nós estamos esperando agora. E tem tanta coisa acontecendo. A Bíblia fala que nós ficaríamos realmente impactados perto da volta de Jesus com aquilo que a Bíblia chama de sinais nos céus. É tanta coisa que a gente não sabe o que é que está acontecendo, é tanto sinal no céu. Porto Alegre, esses dias agora, ninguém sabia o que estava acontecendo, tinha uns chamam de nave, outros chamam não sei do que, mas ninguém sabe o que é, ficou lá, foi filmado, e ninguém sabe dizer o que é, a NASA não sabe dizer o que é, a aeronáutica não sabe dizer o que é, e o céu hoje está sendo bombardeado por um monte de sinais. Recentemente, os americanos derrubaram um balão da China, um balão espião, mas está se falando que logo em seguida eles mostraram o balão que eles derrubaram, mas não mostraram o tal da nave que eles derrubaram lá no Canadá.
que estava invadindo o espaço aéreo americano, que ninguém sabe o que era. Aí você vai vendo, é sinal no céu o tempo todo. Até eu vejo lá da janela da minha casa umas coisas que aparecem estranhas. Um dia desse eu até filmei, mostrei para uns amigos e começaram a rir de mim, eu peguei e apaguei. Vocês estão entendendo? Acordei 3 horas da manhã para beber água, vou na janela, está lá o negócio. Não, vou contar a história para vocês aqui, não vão rir de mim, por favor. Eu tenho essa idade e não ia mentir para vocês. Aí vi lá em cima do mar, aquelas 2 luzinhas lá, brilhosa. Eu, que luz é aquela ali? Helicóptero, uma hora dessa, não é 3 da manhã, tão alto assim, não pode ser um drone. Aí eu digo, deixa eu mandar um sinal para lá. Eu peguei meu celular, acendi a lanterna e dei 3 piscadas. Pá. Aí aquilo fez assim mesmo com a luz. Tchum. Aí eu peguei, fechei a janela e fui dormir. Quando ele aumentou a intensidade da luz, eu vou dormir, eu vou sair, eu sei o que é. A Bíblia está falando e a gente está vendo essas coisas acontecendo direto, e Jesus falando que no próximo da vida dele que ia aparecer sinal nos céus. E é tanto sinal, é cometa, é não sei o que. Um dia desse viram um que disseram que não era cometa, que passou, porque é tanta história. É como se forçasse você a olhar para cima. Porque é daí de cima que ele vem para buscar você, para buscar mim, para buscar todos nós. Já está profetizado isso. Os anjos falaram, no dia em que Jesus subiu para o céu, os anjos apareceram e falaram para os apóstolos: olha, da mesma forma como vocês estão vendo ele subir, um dia ele vai voltar. Isso é que move o cristianismo, nós que cremos em Jesus. E continuando a história, para chegar onde eu quero chegar. E diz a Bíblia que eles vão dominar, ele vai dominar a terra. Aí depois que ele ficar 3 anos e meio dominando, aí chega a hora de terminar o domínio dele, do anticristo. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar uma terceira vez. E diz a Bíblia que quando ele voltar nessa terceira vez, ele não vem mais humildezinho, não. Ele vem como rei, amém? Vocês lembram daquela passagem que diz que Jesus entrou em Jerusalém, sentado no quê? Digam comigo, num jumento. Toda vez que o rei ia visitar o seu povo, ele montava num jumento. Ia no meio do povo visitar o povo. O pessoal que estava ali sabia que o rei estava vindo em paz, porque ele vinha montado num jumento. Toda vez que o rei ia montado no jumento e ficava no meio do povo, o povo já entendia a mensagem, que aquilo significava que ele estava vindo em paz. Mas quando o rei vinha no cavalo, o pessoal já sabia que ele vinha para a guerra. E a Bíblia fala em Apocalipse que Jesus vai voltar montado num cavalo, e além do cavalo, na perna dele vai estar escrito o quê? Vocês lembram disso aí? Nunca leram isso aí não? Em Apocalipse? Ele vem montado num cavalo nessa volta, e na perna dele vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, diz a palavra de Deus. E quando ele vier nessa batalha, que é a grande batalha do Armagedon. Vocês já ouviram falar? Armagedon. Todo mundo já ouviu falar disso aí. O que é o Armagedon? É um local de batalha que existe lá perto de Jerusalém, em fronteira com o Líbano. Até hoje existe, tem foto, tem tudinho nisso aí. É um vale enorme que os judeus mantêm, que eles colocaram uma árvore bem alta do lado, porque é para os libaneses não ver, quando eles iam sair com os tanques para as batalhas. Isso na época ainda da batalha dos 6 dias. Sempre foi o lugar da batalha de Israel. Então Jesus, diz a Bíblia lá no livro de Zacarias, que quando ele voltar essa terceira vez, ele vai vir com todos os seus santos. Vou explicar para vocês isso aqui. Ele vai vir com todos os seus santos. Fala lá no livro de Zacarias que os pés dele vai descer no Monte das Oliveiras. E ele vai chegar no dia da batalha do Armagedon. Que batalha é essa?
é a seguinte: é que todo o anticristo vai estar com todo o seu exército lutando contra o povo de Israel, lá nessa região que existe ainda hoje, chamada de Vale do Armagedon. Só que o povo de Israel vai estar perdendo a batalha quando Jesus vai descer. Quando Jesus descer, diz lá o livro de Zacarias, eu acho que é fácil de achar isso aí, me ajuda aí. Quando ele colocar o pé em cima da montanha, diz a Bíblia que a montanha vai se abrir no meio, vai se abrir um grande vale, por onde o povo judeu vai passar para fugir, e Jesus vai assumir a batalha contra o anticristo. Quando Jesus assumir essa batalha com o anticristo, a Bíblia diz que Jesus que vai descer juntamente com os seus santos. Quem são os santos? Todos aqueles que subirem no dia do arrebatamento vão voltar com Jesus para essa batalha. Depois de 3 anos e meio. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Só que você não vai ser uma pessoa comum como você é hoje. A Bíblia diz que você vai estar já com o corpo glorificado. O que é corpo glorificado? É um novo corpo que você vai ter, que nós vamos ter, que é um corpo que a Bíblia deixa claro que você não vai mais adoecer. Você está entendendo? Você não vai precisar mais comer para ficar vivo. Provavelmente você vai comer com o corpo glorificado por prazer. Que foi o que aconteceu com Jesus, que comeu aquele peixe na beira da praia com o apóstolo São Pedro, e ele já estava com o corpo glorificado. Ele comeu por prazer, para um momento ali de reunião com eles. Você sabe que esse corpo que você tem, não é um corpo de estrutura eterna. Não é. Passou 70 anos e você já vai começando a sentir o peso. Né? Você vai tendo problema de DNA. Você sabe o que é problema de DNA? Sabe? Depois eu digo para vocês o que é. E vejam bem, aí você simplesmente começa a envelhecer porque esse corpo não foi feito para isso. Ele tem prazo de validade, o corpo que você tem. Só que esse corpo que nós vamos receber não tem prazo de validade. Viu? Não tem prazo de validade. E diz a palavra de Deus que nós vamos voltar com Ele, e quando nós voltarmos com Ele, Ele vai estabelecer o quê? Ele vai simplesmente, diz a Bíblia, prender o diabo vai ser preso. Sabe o que é que diz a Bíblia? Que o diabo vai ser preso por 1000 anos. E Jesus vem e vai estabelecer o seu reino aqui na terra definitivamente. É o que diz a Bíblia. Aí ele vem, estabelece o seu reino, e quando ele estabeleceu o seu reino, aí nós vamos reinar com ele. E a vida vai ser como? Uma vida normal. Só que a Bíblia diz que desse governo de Jesus vai ter justiça social. Ninguém vai ter necessidade, diz a Bíblia. As pessoas não terão esse instinto de maldade que nós estamos vendo que existe hoje. Por quê? Porque as pessoas que são ruins, que são más, serão todas tiradas. Você já imaginou se todo mundo pensasse como você? Ninguém mataria ninguém, ninguém roubaria ninguém, ninguém passaria a perna de ninguém. O mundo seria diferente. Mas não tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa diferente. Tem gente que é capaz, que tem uma estrutura, que é capaz de pegar você ali e matar você por causa de um celular. Sei que você não faria isso nunca. Se todo mundo pensasse como você, o mundo seria totalmente diferente. Aí o mundo vai ser diferente, por quê? Porque essas pessoas é que ficarão aqui. Que vão estabelecer esse reino milenar com Jesus. E ele vai reinar aqui durante 1000 anos. A Bíblia diz que vai ser um período de tanta paz, que o leão vai comer palha como boi, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que vai ser um período de tanta paz, que um leão vai poder andar junto com o cordeiro e não vai devorá-lo. Durante esse período de 1000 anos. Por quê? Porque exatamente Satanás vai estar preso durante esses 1000 anos. Depois que passar os 1000 anos, ele vai ser solto. Quando ele for solto, ele vai levantar novamente, fazer um levante contra Jesus.
Só que Jesus vai dominá-lo muito rápido. E quando Jesus dominá-lo muito rápido, aí vai acontecer aquilo que eu falei para vocês, o juízo final. Por quê? Porque vai descer um trono do céu, diz a Bíblia, Satanás vai ser julgado e vai ressuscitar as pessoas que morreram sem Cristo. Porque quem morreram em Cristo vão ressuscitar no dia do arrebatamento. Mas quem morreu sem Jesus só vai ressuscitar depois do milênio, do dia do juízo final. Vai ressuscitar para ser julgado e condenado. E diz a Bíblia então que Deus vai simplesmente jogar Satanás no inferno, que está fechado, vai ser aberto para ele ser jogado lá com todos aqueles que aderiram a ele. E nós então seremos levados daqui da terra. Levados da terra por quê? Porque a terra vai ser queimada, diz lá na epístola de Pedro. Toda ela vai ser queimada, e depois que ela for queimada, a Bíblia diz que vai descer dos céus uma cidade chamada a Nova Jerusalém Celestial. E essa cidade Nova Jerusalém Celestial, que vem dos céus, ela vai se acoplar aqui à terra. E segundo os estudiosos, os teólogos, ela vai ter mais de 8 milhões de ruas e vai ter um lugar para todo mundo viver. E todo mundo vai voltar para cá, e aqui nós vamos viver, vamos herdar a terra, como diz a Bíblia, e daqui nós não sairemos mais, segundo os ensinamentos da Bíblia. Amém? Parece complexo isso, muito estranho e às vezes totalmente fora da realidade. Mas o que é lógico para nós no mundo de hoje? Você vive aqui na Terra. Um dia desse eu vi uma foto da sonda Voyager, que estava já num outro sistema solar. Bateu uma foto da Terra, é um pontinho pequenininho, bem pequeno, no meio de um universo imenso, totalmente fora da cabeça da gente, da visão da gente. Como é que você consegue entender que no lugar que você vive, você está numa bolinha que é insignificante diante dos outros planetas e que existe 50 bilhões de sistemas solares? Você entendeu isso aí? 50 bilhões de sistemas solares é o que diz a astronomia, gente. Quer dizer que existe 50 bilhões de sóis igual esse que nós temos aqui, com planetas levitando em volta. Como é que a cabeça da gente começa a entender isso? Essas coisas só dá para nós o entendimento. Existe um Criador. Nós somos um grão de areia no meio desse universo tão imenso que nós vivemos. A cabeça da gente não consegue alcançar e não consegue entender. Mas uma coisa é fato: as profecias estão se cumprindo. Diga glória a Deus. Já que eu assustei vocês com essa história, o que é dar lugar ao diabo? Paulo disse: olha, irai-vos, mas não pequeis, disse ele. O que é que ele está dizendo aí? Ficar com raiva, todo mundo fica. Quem nunca ficou com raiva aqui? Todo mundo fica. Deus entende quando você fica indignado. Deus não vai dizer que você está pecando porque você se indignou. Mas ele diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. O que é? Para você não guardar o ódio para o dia seguinte, a sua raiva para o dia seguinte. Você ficou com raiva aqui? Resolve aqui, amanhã está tudo bem, não guarda mágoa, nem ressentimento e esquece. Por quê? Porque se você guarda mágoa, guarda ressentimento e guarda aquela raiva e o ódio para o dia seguinte, que você deixa o sol se pôr, deixa anoitecer para continuar sentindo a mesma coisa no dia seguinte, você dá lugar para o diabo. Por quê? Porque o diabo vive atrás da vida da gente procurando uma brecha para nos desvirtuar diante de Deus. Como ele não gosta de Deus, ele não consegue atingir Deus. Deus é inatingível, é todo poderoso. Mas a cabeça dele é malévola. Ele pensa: eu não atinjo Deus, porque Deus, ninguém pode atingi-lo. Mas eu atinjo aquilo que Deus mais ama, o ser humano. Porque Deus sofre. Quando o diabo pega qualquer uma pessoa para poder usar e maltratar, Deus sofre. Aí você diz: e aí, pastor, mas por que Deus deixa, gente? Por que Deus não vai lá e não deixa? Porque ele estabeleceu uma regra de convivência entre nós.
e ele. A regra é essa, que você tem a sua liberdade, você tem a liberdade de escolha. Às vezes ele está vendo você se acabando na mão do capeta ali, mas ele diz, eu não vou fazer nada porque ele tem que me pedir ajuda, tem que vir para mim. E às vezes a pessoa está se acabando, mas não vai. Você está entendendo? E ele fica na espera, ele sofre. Mas ele diz que ele não vai até você se você primeiro não for a ele para respeitar o teu direito de escolha. Que Deus poderia dizer, bem, eu fiz vocês, agora vocês são obrigados a me servir. Ele nunca fez isso. Ele dá para você a liberdade de você escolher. A gente dá lugar ao diabo quando a gente guarda ressentimento. A gente dá lugar ao inimigo quando o diabo vem e tenta nos incentivar a fazermos uma atitude desonesta, a fazermos qualquer coisa que não está correto, que não está certo. Ele nos impulsiona a fazer, porque quando você cede a ele, você está dando lugar para ele. E quando eu, qualquer um de nós damos lugar ao inimigo, ele estabelece o controle, porque ele já é controlador, é diferente de Deus. Ele cria situações para você dar lugar para que ele entre exatamente nessa história e crie as situações. Então, a Bíblia nos ensina um monte de coisa. Por exemplo, a Bíblia nos ensina nós termos domínio próprio. Para a gente começar a se vigiar e aprender na palavra de Deus a como ter domínio próprio e resistirmos ao diabo. Olha só o que diz a Bíblia. Resistir ao diabo. Vamos lá. Sujeitar-vos, fala lá em Efésios. Olha só. Olha aqui. Vamos lá, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é sujeitar? Se sujeitar a Deus, é quando você não se sujeita nem a você mesmo. Eu quero fazer isso aqui, estou com vontade de fazer isso, estou com vontade de dar uma mãozada naquele camarada que fez aquilo, assim comigo, mas eu não vou fazer porque eu não estou sujeito a mim, eu estou sujeito a Deus. Diga glória a Deus. Eu não faço isso, não é nem por mim, é por causa de Deus. Eu estou sujeito a Ele. Quando você está sujeito a Deus, você não dá o lugar ao diabo, porque o diabo não tem lugar em você, porque você está sujeito a Deus, nem a você mesmo, em atitudes que poderiam então facilitar para que ele pudesse exercer de alguma forma influência e domínio sobre você. Quem está entendendo, diga amém. Eu acho que eu já contei essa história. Um dia eu fui nessa época, faz muitos anos, eu era pastor auxiliar, ganhava pouco. Aí eu fui numa farmácia fazer uma compra lá, cheguei lá, a mulher deu dinheiro a mais para mim, ó. Aí eu dei um dinheiro lá, ela pegou, deu um dinheiro a mais. Aí eu fui contando o dinheiro, quando eu saí na porta, que eu olhei, ela tinha me dado 2 vezes mais o dinheiro que eu tinha dado para ela, né? Aí que eu olhei, eu digo, eita, ela deu dinheiro a mais. Aí Deus falou no meu ouvido assim, no meu coração, vai lá e devolve o dinheiro dela. Eu digo, eu vou devolver o dinheiro para ela. Mas eu estava num Rafa precisando de dinheiro, eu peguei, fui assim, vou ter. Aí a minha natureza, com a ajuda do capeta que ele ajuda mesmo, deixa ele ser besta, rapaz. Ela deu com a mão dela, então não roubou dela. Aí eu fui para cá. O diabo, ele é perigoso. Ele já começa, sabe o quê? A espiritualizar as coisas, igual como ele fez com Jesus. Por que tu não te joga daqui lá embaixo? Está escrito na Bíblia que teus anjos darão ordem a teu respeito. Aí quando eu voltei, o diabo já deu, rapaz, olha, isso pode ser bênção, Deus está dando para ti, rapaz. Tirando dela para dar para ti, tu não pediu, tu não roubou ela. Eu digo, é mesmo, né? É. Aí o Espírito Santo, dinheiro não é teu, não é meu, vou voltar. Rapaz, mas tu não pediu, olha, tu está precisando. E eu fiquei. Vocês entenderam o que é se sujeitar a Deus? Eu estava precisando do dinheiro, ia ficar numa boa com aquela grana. Talvez a minha vontade era aquela, mas eu não podia estar sujeito a mim, eu estava sujeito a Deus. Amém? Eu peguei, voltei lá. E aí, senhor? Acho que você deu dinheiro a mais aqui, dei lá. Ela olhou e começou a chorar. Obrigado, meu senhor, ainda bem que o senhor me devolveu. Hoje eu vim trabalhar, só eu sei como eu vi, eu sou mamãe. Meu filho está doente em casa, passei a noite com ele no hospital, mas tinha que trabalhar hoje, vim para cá. Se eu lhe desse esse dinheiro, eu nem sei como é que eu ia pagar, porque eu já tirei tanto vale para cuidar dele e tal. Quando ela acabou de falar aquilo para mim, se eu tivesse dinheiro, eu já tinha tirado mais uma grana, tinha dado para ela na hora lá, porque eu fiquei assim, com raiva de mim, com vergonha de mim mesmo. Vocês estão entendendo o que é se sujeitar a Deus? É quando você chega, eu até quero isso,
Mas como eu estou sujeito a Deus, Ele está dizendo que Ele não quer isso. Então, a minha vontade não é relevante, eu estou sujeito a Ele. Diga glória a Deus. Quando você não se sujeita, você dá lugar. Aí Ele faz uma bagunça da vida da gente. Vamos continuar o outro verso aí. Para a gente terminar logo. Vamos lá. Leiam comigo, vamos lá. Mas agora despojai-vos também de tudo, né? Aí vem o quê? Primeira coisa para a gente se despojar, que são coisas que dão lugar ao diabo. Vamos lá. Ira, está bom? Cólera, que é aquele impulso. Tem gente que é uma questão, ele tem um impulso naquele momento, do pico da raiva dele, ele mata um. Isso é a cólera. Vamos lá. Cólera, que mais? Da malícia. Tem gente que é malicioso. Vê maldade em tudo, né? Não tem gente que é assim, né? Sei não. Já fica, qualquer coisa que vê, ele já malicia. A maldade está no coração. A maldade está no coração. Tinha uma senhora que ela tinha esse problema. Tudo ela falava, o pastor disse para ela: a senhora vai lá, quando sentir vontade de ver coisa que a senhora achou que é ruim, dá vontade de falar, não faça isso. Fale para a bananeira. Ela tinha uma planta de bananeira na casa dela, e quando ela estava agoniada para ela não pecar, ela ia lá falar com a bananeira. Minha comadre é bananeira, eu vi isso assim. E falava para a bananeira, mas pelo menos não se complicava falando para outra pessoa. Entendeu? Maledicência. Do quê? O que é maledicência? Falar mal, fala coisa ruim. Maledicência das palavras torpes da vossa boca. Tem gente que gosta de um palavrãozinho. Que são as palavras torpes e outras coisas más que não são boas. Sabe o que disse Jesus? Que tudo que é de ruim que entra na gente, entra pela boca. Vocês lembram que ele falou? Que o que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai da boca, melhor dizendo. É a colocação correta. É o que sai da boca, que sai do coração, sai dos sentimentos e atrapalha a vida da gente todinha. Deixa eu ver outro verso aí, para a gente terminar aqui com os irmãos, que os irmãos já estão cansados comigo aqui, nessa conversa demorada. Vamos lá. Vamos lá? Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Dá lugar ao capeta. Quem é precipitado aqui? Já tem gente que levantou a mão. Tem neguinho que nem pensa, ele já entra de cabeça, se lasca lá na frente. A Bíblia diz que você não pode ser precipitado, de chegar e já comprar briga, já comprar isso, já ir. Calma, tem calma, não vá na precipitação. Porque a precipitação acaba fazendo você fazer besteira e pecar contra Deus. Não tome posição nas coisas sem saber das coisas. Toda história tem duas versões. Nunca embarque na primeira versão que você escuta. Isso é um princípio de sabedoria. Alguém vem e conta uma história para ti, aí tu vai, embarca naquela e não procura saber da outra. E se aquela estiver errada? Você tomou partido errado. A gente que trabalha com liderança tem muitas dessas coisas, né? Alguém chegava para mim antigamente e dizia: pastor Paulo, eu vim lhe contar essa história assim, do fulano. Eu ficava ouvindo, mas ouvia que as pessoas falavam as coisas, depois todo mundo vazava. Quando você ia chamar para o confronto, não falei isso. Aí eu aprendi uma coisa, quando alguém vinha falar qualquer coisa, eu falava para a secretária da igreja: vai escrevendo tudo que ele está falando aí. Aí a pessoa falava, vou mandar me escrever tudinho. Tá. Agora assina aqui. Não quero assinar. Digo, então não fala. Você não assina, então você não tem certeza do que você está falando. Então, por isso que a gente não pode ser precipitado em nada, diz a Bíblia, porque precipitação é pecado. Tem mais outra coisinha para ler? Para não dar lugar ao capeta? Como a cidade derrubada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Quando você não tem domínio próprio, você é fácil de ser invadido e dominado e dar lugar a
você a coisas que não são boas, no caso foi a primeira palavra que nós lemos aí. Você fica desprotegido. Diz a Bíblia que você fica desprotegido, né? É como a cidade que não tem muros. É quando você não consegue ter autocontrole, não tem domínio próprio, você pode ser invadido e dominado por outras coisas. Vamos parar nessa conversa, que já está demorando, né? Mas o certo que eu quero terminar dizendo já, aproveitando. Todas essas coisas de defeitos que a gente falou, que são defeitos nossos, que a gente tem que corrigir para se adequar a Deus, nos ajudam. Porque se a gente não corrigir essas coisas, quando Ele voltar a gente não sobe. E para completar, a gente vai só na segunda leva. E na segunda leva tem que pagar com a própria vida. Então é melhor ir na primeira, né? Melhor ir na primeira do que na segunda. Então que você esteja preparado para ir na primeira. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou fazendo um culto de domingo de manhã aqui hoje. Alguém quer perguntar alguma coisa? Você tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que você gostaria de saber? Garcês fica calado, só domingo de manhã, Garcês. Só para os irmãos aqui que não vêm. Alguém quer perguntar alguma coisa? Que você gostaria de saber? Não fica com vergonha, não. Para que você não saia daqui com dúvida com respeito a isso. Outra coisa eu vou perguntar para vocês. Todo mundo que está aqui já aceitou Jesus? Se você não aceitou, arrume logo isso aí, gente. Não fique empurrando com a barriga essa decisão. Se você já sentiu que Deus tem te chamado, se você já sentiu que Deus tem tocado no teu coração e que Ele tem que te puxado para uma nova vida, não fica resistindo, não. Porque Deus sabe, quando Deus começa a insistir muito com a gente, chamando a gente, Ele sabe por que Ele está chamando. Você está me entendendo? Aí as pessoas falam, pastor, mas como é? Eu aceito Jesus e aí como é? Eu não vou poder mais fazer isso, não vou poder fazer mais aquilo, não vou poder fazer aquilo. Tem gente que tem medo de aceitar Jesus e ficar pálido. Eu acho que só pode ser. E não é isso, gente. Aceitar Jesus é assumir um posicionamento do lado que você está. E a minha vida? As mudanças, quem vão operar na sua vida não é você. Mas eu gosto de tomar umas cachaças. Jesus vai fazer você enjoar essa cachaça. Essa cachaça vai chegar uma hora que vai te fazer mal. Você não vai conseguir nem sentir o cheiro dela. Mas eu gosto da bagaceira. Você vai ver como você vai enjoar a bagaceira. Porque a transformação de Deus, ela é uma coisa que a gente não explica. Vocês acham que eu era todo certinho? Se eu contar a minha história para vocês aqui, eu tinha raiva de igreja, eu não suportava. Um dia Jesus me alcançou, eu tinha um vício de tomar Rumontila quente, morno, né? Coisa de ogro mesmo, né? Rumontila morno, imagina só. O máximo que eu fazia era jogar uma Coca-Cola dentro, de vez em quando. O negócio era corrosivo. Mas eu não sei que prazer eu tinha naquilo ali. O dia que Deus entrou na minha vida, que me libertou, só o cheiro me incomodava. Rodava meu estômago. Até hoje, se eu sentir o cheiro dessa bebida, o meu estômago roda. Porque isso se chama, sabe o quê? Libertação de Jesus. Você só precisa dar o primeiro passo. As mudanças, elas não são assim, alguma coisa imposta com você. Deus vai mudando você dentro do processo que Ele acha que tem que mudar você. Mas você tem que se posicionar. Porque quando você diz, Jesus, eu te quero, Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida. Ele, você me aceitou, o diabo vem. Não, mas não pode. Não, Ele me aceitou, ele está aceitando o propósito e o plano da cruz. Agora, sou eu que sou dono da vida dele. Perfeito ele não é, mas eu vou melhorar ele. Ele vai te dando uma melhorada. Amém? Tem alguém que quer tomar essa decisão hoje? Pastor, eu quero. Se é assim, eu quero. E vou esperar Jesus me mudar como tem que mudar. Talvez eu estou fazendo isso aqui hoje, uma coisa que eu não faço, porque Deus deve ter um plano com alguém aqui, não é possível.
Foi tudo mudado aqui, minha pregação foi mudada, tudo foi mudado porque Deus quer falar com alguém. Eu já está falando com alguém há muito tempo. Se tem alguém que quer tomar essa decisão, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Diga, pastor, a partir de hoje eu quero seguir a Jesus. Aí você toma a decisão, e o restante é com Deus. Tem alguém que quer? Não se sinta obrigado. Se Deus tem tratado com você sobre isso. Ó, Jesus, não tem ninguém. Eu fiz o que o Senhor está mandando eu fazer aqui. Mas o Senhor é que sabe. Eu vou continuar orando por vocês para que Deus trate de cada um de nós. Amém? Sabem por quê, irmãos? Porque as coisas estão se afunilando. Cada vez mais as coisas estão indo para um ponto, que é um ponto que a gente tem que resolver a vida espiritual da gente. A gente tem que resolver. E a gente resolve com Jesus, não tem outro jeito. Amém? Mas eu vou deixar você pensar, se não for hoje, é outro dia. Mas Deus vai ficar mastigando a tua mente, te lembrando, olha, tu é meu. Eu não vou te perder para as coisas que tu quer, não. Tu vai te sujeitar a mim. Deus vai começar a trabalhar em você. Se Ele já tem um plano contigo, que eu acredito que tenha, porque ninguém vem para uma igreja quinta-feira à noite se Deus já não estiver trazendo e trabalhando isso. Fazer o que, igreja? Ouvir um pastor pregar? A gente vem porque a gente é trazido, a gente é tocado para isso. Isso traz, Deus traz a gente para poder educar a gente na palavra dele. E vocês não estão aqui por acaso, não. Ninguém está aqui por acaso. Eu posso afirmar e dizer para vocês com toda sinceridade, com toda segurança, que Deus tem um plano com a vida de cada um de vocês que está aqui. Eu não tenho nem dúvida disso. Olha, a nossa igreja não é uma igreja de ficar fazendo pressão em gente, não, de ficar, não. Porque a gente sabe que Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando. Quando vê, as pessoas vão tomando consciência daquilo que são as coisas de Deus. Sem pressão, sem ter que dizer, não, porque você não pode estar em nada obrigado. Você tem que ser tocado por Deus. Porque essas coisas é você e Deus. Tem nem religião no meio, é você e Deus. Então deixa Deus trabalhar. Amém? Ninguém quer perguntar nada não, né? Então vamos orar. A senhora quer perguntar? Quer? Então pergunte. Por que não é feito sempre um apelo para quem quer aceitar Jesus? A gente não faz esse apelo porque a melhor coisa que a gente faz, sabe o que é? É pregar e pregar. Quando as pessoas têm vontade, elas vêm. Hoje eu fiz o apelo. Mas a Bíblia não diz, pois é, a Bíblia não diz que você tem que fazer o apelo. A Bíblia não diz. Tem pessoas às vezes que até nem atenderam nenhum apelo, mas que tomaram uma decisão com Cristo. A gente fala e eu sinto vontade de fazer o apelo hoje, por quê? Porque eu entendo que de repente alguém poderia estar querendo tomar uma decisão através do apelo. Mas também não quer dizer que você só vai ser salvo se você atender um apelo. Quantas pessoas que estão aqui, que começaram a vir, Deus foi mudando a vida, mudando a vida, você nunca veio aqui à frente atender um apelo. Tem alguém que começou a vir aqui, está aqui. Tem pessoas aqui nessa experiência, só está me entendendo? Então quando Deus toca assim, às vezes Ele está falando especificamente com alguém, alguma coisa, a gente pega e fala. Deus toca, mas o importante é você vir, porque na medida que você vem, Deus vai trabalhando isso, amém? Vocês lembram que Jesus falou para o Pedro, Pedro, quando tu te converter, rapaz, Deus estava dando um tempo, ele foi se converter depois que Jesus morreu, só está entendendo? E ele andou um tempão com Jesus, 3 anos e meio, mas não era convertido, até armado ele andava. Jesus, quando ele puxou a arma, que ele tirou ele só, Jesus disse assim, olha, tu não vai, rapaz, tu está armado, para que tu está armado? Está comigo, tu está armado aí, Jesus não disse nada para ele, Jesus só disse assim, rapaz, guarda essa arma aí, meu irmão, guarda isso aí, que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Acaba com isso aí, guarda. Jesus não disse, joga fora isso, rapaz, parece que está com capeta no couro. Não. Jesus esperou a mudança dele, porque ia chegar a hora em que ia jogar fora a espada, sem ninguém dizer, mas pelo um toque de Deus dele, como aconteceu. Um dia ele se desfez de tudo aquilo e tornou-se um homem de Deus abençoadíssimo, que é o apóstolo São Pedro. Amém? Mas a gente precisa ser cristão mesmo, de verdade. Vocês lembram do Tomé? Tomé, meu irmão, era difícil. Pensa num caboclo difícil, era o Tomé. Você sabe o que o Tomé era?
Tomé era cientista da época. Quando o pessoal chegou e falou: ih, Tomé, tu não estava na reunião, rapaz? Jesus apareceu e disse: o que, rapaz? Ele morreu, foi sepultado, vocês estão dizendo que ele veio numa reunião? Não, ele veio na reunião, ele apareceu aqui, rapaz, varou a parede e tudo. Tomé disse: conversa fiada, isso é conversa fiada. Para eu acreditar que ele ressuscitou mesmo, eu tenho que tocar nele para ver se ele está aí mesmo. O que foi que aconteceu? Jesus voltou no outro domingo, o Tomé estava na reunião. Jesus parou e disse: Tomé, vem cá. Ele foi todo desconfiado lá, e Jesus: pois é, toca aqui na minha mão, Tomé. Aí o Tomé tocou. Toca do meu lado. Ele pegou, tocou. Depois que ele fez o exame em Jesus, que ele viu que Jesus estava ali, a Bíblia diz que ele se dobrou e disse: Senhor meu e Deus meu. Ele começou a se humilhar diante de Deus. Jesus disse: é, Tomé, porque tu me viste e crestes, né? Bem-aventurado, disse Jesus, é aqueles que não viram e creram. Amém? Você sabe a quem Jesus se referia a isso? A nós que nunca vimos Jesus, mas cremos que Ele é Deus e que Ele ressuscitou. Você está entendendo? Então isso é crença, isso é fé, isso é ser cristão, isso é ser seguidor de Jesus, gente. A gente tem que se orgulhar muito de ser seguidor de Jesus. Tem gente que se orgulha de outras coisas. Um dia desse eu vi um camarada chorando, apaixonado na TV. Eu sou desde criança que eu sou da Imperatriz Leopoldinense, a paixão da minha vida. E tem gente a ver que não tem esse prazer. Eu, desde criança, que eu sou seguidor de Jesus, comprometido com Ele, servo dEle. Essas coisas, essa paixão por Jesus Cristo, ela é super necessária. Isso ajuda você no grande dia do arrebatamento. Amém?